Bom dia, bom dia, sua Glória. Como eu comentei domingo passado, vamos estar compartilhando mais alguns princípios e não quero me estender, no máximo uns 10 minutinhos nessa live, né? E que o nome do Senhor seja glorificado. Mas hoje eu gostaria de compartilhar, né, com os queridos e amados, o princípio da dependência. Lembrando, né, semana passada, né, no domingo à tarde, nós conversamos um pouco, né, que vamos estar aí compartilhando alguns princípios todos os domingos de manhã, né, por volta aí de 11 horas, próximos de 11 horas, 11 horas, e vai ser uma live no máximo aí de 10 minutos, né, 10, 15 minutos no máximo. Então, assim, você que entrar, né, que puder ir participar nesses 10 minutinhos, eu creio que vai edificar a sua vida, a glória do Senhor. Tranquilo? Eu gostaria de compartilhar hoje o princípio da dependência. Vou citar aqui, né, algumas referências sobre esse princípio da dependência. Lá no Salmo 127, versículo 1, o salmista diz o seguinte: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Primeira referência. Segunda referência sobre o princípio de dependência. Então, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, pode colocar sentinelas à vontade, pode colocar guardas, né, sentinela aqui na expressão, né, do Antigo Testamento, que não adianta, vamos ser assolados pelo inimigo. Então, princípio da dependência do Senhor. O ser humano, ele desde quando o homem caiu da graça, ele tem uma dificuldade, né? Porque o ser humano ele quer ser independente. Ele acha que sozinho ele consegue. Ele acha que sozinho, né, ele faz tudo pela força do seu braço. E nós precisamos nos render e reconhecer que sem o Senhor não tem como nós progredirmos. Outro princípio aqui de dependência. Então, hoje, compartilhando o princípio de dependência, aprendermos a depender do Senhor. E isso, queridos, é algo que nós precisamos, né, deixar ser trabalhado no nosso coração. Quanta arrogância, né, quanta soberba, quanta prepotência, né, do ser humano, né, em geral, nós temos essa tendência, o nosso coração é enganoso, é incorrigível, né? Eu faço, eu aconteço. Amados, nós não fazemos nada, nós só fazemos como diz, né, as Escrituras. Tiago ele diz, né, se o Senhor quiser, nós o faremos. Se o Senhor deixar, nós o faremos. Claro que tem a nossa parte, mas precisamos depender do Senhor. Se nós queremos, né, que as coisas saiam para a glória do Senhor, nós precisamos depender do Senhor. Outro princípio aqui de dependência, Provérbios capítulo 3, versículo... Vou ler o versículo 5, 6 e 7, que é muito precioso. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te firmes no teu próprio entendimento. Olha para vocês verem. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te firmes no teu próprio entendimento. Ao versículo 6, ao princípio da dependência. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Isso aqui é lindo, eu vou comentar daqui a pouco. Versículo 7. Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparte-te do mal. Olha que preciosidade. Os dois versículos nós já lemos. Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Você tem dependido do Senhor para edificar a sua casa, o seu casamento, todas as áreas da sua vida? Talvez você tenha se esforçado muito, tenha se esmerado muito, mas o Senhor não tem direcionado, o Senhor não tem abençoado. Precisamos depender do Senhor, né? E quando o ser humano não depende do Senhor, ele está, infelizmente, vivendo um grande, vamos dizer, um grande engano, se enganando até a si mesmo. Porque a probabilidade, né,
de as coisas dar errado é muito grande, né? Muito grande. E as coisas também, mesmo que dê certo, muitas vezes ela não tem o verdadeiro sabor se o Senhor não estiver presente, né? Agora olha aqui no versículo, confia no Senhor de todo o teu coração, não firmes no próprio entendimento. O que o homem mais, muitas das vezes faz? Firmar no próprio entendimento. Eu sei, eu faço, eu aconteço. Sim, nós temos a nossa parte de buscar, de crescer, de melhorar, mas com a ajuda de Deus, com a ajuda dele, com a bênção dele. Ao versículo 6. Reconhece-o em todos os seus caminhos, todos, sem nenhum deles. Eu vou citar algo aqui muito simples, né? Claro que eu creio na cura divina, eu creio na manifestação da cura divina, mas até algum remédio que eu vou tomar, quando eu vou tomar qualquer remédiozinho, né, qualquer antitérmico, né, eu pego o remédio e eu digo, Senhor, se o Senhor não abençoar, se o Senhor não edificar, em vão. Vai ser a tomada até do remédio, porque os efeitos colaterais, então, quer dizer, tudo tem que ter a bênção do Senhor, né? Dependência do Senhor. Reconhece em todos os teus caminhos, todos os caminhos, amados. Todas as áreas da vida, todos os caminhos. Independente de qual fase da vida você está vivendo, se é na adolescência, se é na juventude, se é na fase adulta, se é na fase anciã, se é no casamento, se é na vida profissional, se é na vida sentimental, se é na vida financeira, vida material, enfim, reconheçam em todos os teus caminhos. Você vai ver que vai ser diferente. Você vai ver que vai ter uma direção diferente. E ele endireitará as tuas veredas, ou seja, ele vai endireitando, ele vai direcionando os seus caminhos, né? Não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparte-te do mal. Que maravilha, que maravilha. Amados, uma das coisas que eu sempre clamo ao Senhor, que o Senhor me livre de toda pretensão. Essas lives, esses momentos que nós teremos aqui, compartilhando princípios, né? Que eu sempre peço ao Senhor, Senhor, que não seja pretensão do meu coração. Livra-me de toda pretensão. Que seja o propósito do Senhor, que se alguém ouvir pelo menos uma palavra, não precisa ser nenhuma frase, se ouvir uma palavra, e aquilo ali já edificar a pessoa, já valeu todo o esforço. Já valeu. Então, amados, que o Senhor me livre de toda pretensão e que o propósito do Senhor se cumpra. Então, essas lives vão ser simplesmente para compartilhar alguns princípios, né? E hoje compartilhando esse princípio de dependência. Precisamos depender do Senhor. Se ele não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Provérbios 3:6, 3:5. Confia no Senhor todo o teu coração, não firmes no próprio entendimento. Versículo 6. Reconheça-o em todos os teus caminhos. Você tem reconhecido o Senhor em todos os seus caminhos? Você tem reconhecido o Senhor em todos os seus caminhos? Amados, vamos lá, o próprio Senhor Jesus, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, parte C do versículo. Olha o que Jesus disse aqui para os discípulos. Ele conta todo o capítulo 15, depois vocês leiam, que é muito precioso, né? Muito lindo, né? Jesus falando que ele é a videira e que os discípulos eram os ramos, né? Agora na parte C do versículo 5, Jesus diz, olha, sem mim nada podeis fazer. O ramo, se não estiver ligado na videira, ele não vai dar fruto. Ele vai quebrar, ele vai secar, ele vai murchar, ele vai morrer. Nós só damos o verdadeiro fruto se estivermos ligados no Senhor. Se nós estivermos ligados no Senhor. Então, queridos, princípio de dependência. Tem vários exemplos na Bíblia. Vou citar mais um aqui. Vários exemplos de dependência, né? Vários exemplos. Outro princípio, um versículo muito conhecido, que vocês vêem, né, muitas das vezes, em carros, em algum traseira de alguns caminhões. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Filipenses 4:13. Olha o que Paulo está declarando. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa declaração dele, se você ler todo o contexto lá, quando ele diz, eu aprendi a ter fartura, aprendi a passar necessidade, aprendi a passar frio, aprendi a ser aquecido, aprendi a passar fome. Ele, né, no contexto lá, ele fala, eu posso viver todas essas coisas naquele que me fortalece. Por que ele conseguia passar por todas as fases da vida dele? Porque ele dependia do Senhor. Olha a expressão, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quem que o fortalecia? Jesus.
O Espírito Santo. Então, amados, princípio de dependência. Por que Paulo venceu? Porque ele dependia do Senhor. Por que Jesus, o próprio Senhor Jesus, como filho do homem, venceu? Porque ele dependia do Pai o tempo todo. Por que os discípulos venceram? Porque eles dependiam do Senhor, dependiam do Espírito Santo. E Jesus foi muito claro com eles: olha, vocês são os ramos, eu sou a videira. Sem mim vocês não podem fazer nada. Olha lá Provérbios capítulo 3, versículo 6. Estou voltando aqui à fita. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Amados, para com esse orgulho. Reconheça o Senhor. Reconhecer o Senhor não é religiosidade. É pedir ajuda àquele que sabe de todas as coisas. É confiar naquele que tem todo o poder. É pedir orientação àquele que realmente, pode fazer todas as coisas. Que maravilha. Então, amados, e para encerrar, eu falei que vai ser no máximo de 10 a 15 minutinhos. Então hoje, compartilhando o princípio da dependência, depender do Senhor. Você quer ver uma coisa simples, que nós achamos que sabemos muita coisa? Não sabemos nada, amados. Tudo é misericórdia do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 26. Olha o que Paulo fala à igreja de Romanos sobre oração. Paulo chega a dizer que nós não sabemos orar como convém. Ele chega a dizer, olha, nós não sabemos pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E nós muitas vezes achamos que sabemos falar com o Senhor. Amados, se não for a graça de Deus, se não for a misericórdia do Senhor, nem a nossa oração é ouvida diante do Senhor. Então, até para orar, nós precisamos aprender com o Espírito Santo, quanto mais as demais coisas. Para mim meditar sobre esses princípios aqui de dependência, ontem várias vezes durante o dia, eu perguntando, Senhor, direcione qual o princípio que o Senhor quer que a gente compartilhe amanhã. Princípio da dependência, dependa do Senhor. Dependa do Senhor. Recapitulando, concluindo, para a gente encerrar. Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Provérbios capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 7. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no próprio entendimento. Versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Reconhece em todos. Todos é todos, amados. Todos. Todos os teus caminhos, todos é todos. Isso não é religiosidade, isso é depender do Senhor. Reconhece em todos os seus caminhos. Você tem alguma decisão para tomar esses dias? Peça orientação ao Senhor, peça orientação para Ele. Você tem até algum projeto, que não seja problema, que não seja decisão, você tem até algum projeto para colocar para fora, você tem até algum projeto para executar, peça orientação ao Senhor, peça direção a Ele. Como é lindo, Eu tive uma experiência visitando um fornecedor esses dias para trás, e a gente, claro que não falou, a regra básica de fé, nem de um nem de outro, mas no meio da conversa, sim, ele comentando que pediu direção ao Senhor, como que ele tinha que resolver determinada coisa lá, e Deus deu a direção para ele. E eu me segurei, porque na hora eu não podia falar nada, mas deu vontade de dar um glória a Deus. Eu falei, glória a Deus, que maravilha. Alguém que reconhece o Senhor, alguém que pede orientação ao Senhor. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Tranquilo, amados? Deixa aí esse princípio para vocês hoje. Princípio da dependência. Quem usa o Telegram, eu criei um grupo lá no Telegram que chama Escola de Princípios. Sempre vou estar colocando os links dos vídeos, das lives, vou estar colocando mais vídeos lá, sempre compartilhando algum princípio prático. Relembrando o que eu falei domingo passado, princípios não é legalismo, princípios não são teorias, princípios é coisa prática. O evangelho não é teórico, o evangelho é prático. Nós não fomos chamados para contar a história de Jesus simplesmente, mas nós somos chamados para continuar escrevendo a história. Escrevendo como? Com as nossas ações, com a nossa vida. Fazendo a diferença. Fazendo a diferença. E como que nós vamos fazer a diferença? Observando os princípios da palavra de Deus. Tranquilo? Então hoje, princípio da dependência. Pense sobre isso. Dependa mais do Senhor. Com certeza você vai viver, com certeza, menos frustrado. Com certeza o Senhor vai te dar mais direção, Então, o pessoal que usa o Telegram, eu vou deixar o link desse vídeo lá no Telegram, chama Escola de Princípios. Quem entrar lá vai ver o link do vídeo de semana passada, E que o Senhor te abençoe e te guarde, Se quiser compartilhar,
as lives que eu vou fazer aí no domingo vão ser no máximo aí de 10 a 15 minutinhos. Começamos às 11h10, 11h25, estou terminando. Tranquilo? Hoje, princípio da dependência. Aprenda a depender do Senhor, que você vai ser uma pessoa muito feliz. Você vai ser feliz, né? Quando às vezes nós achamos que nós conseguimos até ser felizes por nós mesmos, né? Jesus é o príncipe da paz, ele é o conselheiro, ele é o maravilhoso, ele é o Deus forte, ele é o príncipe da paz, né? Lá o próprio profeta Isaías, ele disse, né? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Nós mesmos, a alegria humana por si mesmo, ela não tem consistência. Agora a paz, a alegria, mesmo em meio aos problemas, ela que provém do Senhor, aí sim, é uma paz verdadeira. O próprio Jesus disse, né? A paz, a alegria que eu dou para vocês, a minha alegria é completa. A minha paz é verdadeira. Tranquilo? Então que Deus abençoe. Estamos encerrando aí. Vou deixar o link lá no Telegram, né? Escola de Princípios. Sempre vamos estar compartilhando um princípio. Hoje, semana passada, né, compartilhamos alguns princípios lá para realmente estar com os pés firmes e para caminhar. E hoje o princípio da dependência. Que Deus abençoe e tenham todos um excelente domingo, uma excelente semana, né? E medite sobre isso. Princípio da dependência. Precisamos depender do Senhor. E aí nós iremos realmente viver o que Paulo viveu. Eu posso todas as coisas, não por mim mesmo, mas naquele que me fortalece. Um grande abraço, que Deus abençoe, tenha todos um excelente domingo, que o Senhor livre você e sua família dessa infecção, né, desse vírus, aqueles que estão enfrentando essa infecção, que o Senhor livre da letalidade e que seja feita a vontade do Senhor para a glória dele. Amém? Deus abençoe. Um forte abraço no coração.